Ora, muito bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os senhores deputados, os serviços, mas também dar as boas-vindas à Rede de Expressos nesta Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Quero deixar aqui uma nota da importância de mantermos as nossas ligações com a sociedade civil abertas e de saudar o facto de, no dia 5 de dezembro, nos terem dirigido uma missiva e ter sido já possível receber-vos. Nós, na Assembleia da República, fazemos sempre a diligência no sentido de ser o mais rápido possível, nem sempre a agenda o permite, felizmente aqui sim. Dar-vos apenas uma brevíssima nota. Temos quórum, temos representados mais de 4 grupos parlamentares, estamos em condições de dar início a esta sessão. Dar-vos apenas nota do funcionamento da nossa reunião e dizer-vos que têm 10 minutos para uma intervenção inicial que podem distribuir da forma que entenderem e depois tem uma ronda única de questões que serão colocadas pela ordem normal de cada grupo aqui. No final terão direito a 10 minutos de resposta. Nós temos previsto um trabalho de 50 minutos, até porque em seguida temos uma outra audiência. Assim sendo, dava também nota que foi distribuído por todos os grupos parlamentares a apresentação que aqui poderão ver e que está também nos suportes visuais ao vosso dispor, e dando as boas-vindas ao engenheiro Martinho dos Santos Costa, ao Dr. Carlos Oliveira e ao Dr. José Ezequiel Pereira, dava-lhe desde já... Peço imensa desculpa, José Ezequiel Pereira, dava-lhe desde já a palavra para fazer a sua alocução inicial. Terei alguma tolerância no início, só não posso ter mais, peço desculpa, porque temos mais agenda, não é por uma questão de falta de interesse. Sejam muito bem-vindos, faça favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela celeridade na resposta para nos ouvirem e esperamos nesta sessão contribuir efetivamente para esclarecer algo importante sobre este assunto. Posso começar a minha intervenção? A Rede Expresso surgiu com a primeira legislação sobre expressos produzida em 1984. Até então, um regime de proteção ao serviço ferroviário impedia a exploração de serviços rodoviários de longo curso. Com a crescente procura e o serviço da CP não conseguir responder às necessidades, surgiram carreiras rápidas para atender às necessidades das populações. Várias empresas e centros de exploração se associaram, estes ainda no âmbito da rodoviária nacional. Na década de 1990, o Governo privatizou as empresas resultantes da cisão da rodoviária nacional. As empresas privatizadas mantiveram os serviços que realizavam individualmente ou em conjunto, relacionadas com a sua atividade, bem como as instalações relacionadas com a sua atividade, pagando por elas os valores estabelecidos nos processos de avaliação. Diversas instalações em todo o país foram integradas na propriedade plena dessas empresas. No caso específico das instalações de Lisboa, a Rede Expressos era proprietária de um terminal rodoviário na Avenida Casal Ribeiro, que muitos de vocês conheceram, que fazia parte do património imobiliário incluído na privatização, de onde partiam expressos para praticamente todo o país, já com caráter regular e legalizados pela lei vigente. Durante a presidência do Dr. João Soares, em 1998, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar o terminal da Casal Ribeiro, permitindo à Rede Expressos utilizar o terminal do Arco do Cego, que era até então uma estação de elétricos da Carris. Iniciou-se então um processo de reconversão da estação, custeado pela Rede Expressos integralmente, que pagou inclusive a reconstrução e adaptação das vias de circulação anexas ao terminal. Pouco tempo depois, uma ação judicial movida por moradores da zona levou a Câmara Municipal de Lisboa a encerrar o Arco do Cego, resultando na transferência da Rede Expressos para Sete Rios em setembro de 2004, ocupando uma antiga infraestrutura do Metro Lisboa, provisoriamente cedida para o efeito à Câmara Municipal de Lisboa, com um elevado estado de degradação e desadequação para a função futura. Mais uma vez, coube à Rede Expressos custear todas as obras das infraestruturas e vias de acesso, somando-se a perda de todo o investimento feito no Arco do Cego. A utilização de Sete Rios estava inicialmente prevista para durar 4 anos, com a construção de um terminal definitivo no mesmo local. O terminal provisório foi sendo sucessivamente melhorado pela Rede Expressos, com elevados custos de investimento. Há muito, a saturação do terminal em termos operacionais começou a tornar-se preocupante,
levando-nos a procurar, junto da Câmara Municipal de Lisboa e do Metropolitano de Lisboa, o alargamento da área de implementação, aproveitando as instalações restantes. Chegou-se nessa altura a um princípio de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, representada pelo arquiteto Manuel Salgado, com um projeto elaborado pelos seus serviços, com o apoio do Metropolitano de Lisboa. Ainda assim, como se recordam, o Metro e a Carris foram separados, a gestão foi separada, e o Metropolitano de Lisboa recuou em relação a este projeto, inviabilizando esta obra fundamental para a continuidade do terminal de Sete Rios. Após o encerramento da Praça de Espanha aos transportes da margem sul do Tejo, a Câmara Municipal de Lisboa tentou colocar no já subdimensionado terminal de Sete Rios estes serviços. Nessa ocasião, a hipótese foi abandonada devido à falta de condições de espaço e segurança. Como se atesta, o terminal está saturado há muito tempo e a preocupação com a segurança de pessoas e bens, sob responsabilidade de gestão da empresa, não é recente nem exclusiva da Rede Expressos. Recorde-se que a Assembleia Municipal de Lisboa, em 8 de julho de 2025, aprovou, por maioria, uma recomendação, considerando que persistem limitações no atual terminal para proporcionar comunidade aos funcionários e milhares de utentes que utilizam o terminal de Sete Rios e pedem, com caráter de urgência, a ampliação, renovação ou localização alternativa que melhor permita acolher e instalar um moderno terminal rodoviário em Lisboa com capacidade para os diversos operadores. Conforme a lei, deve encontrar-se uma alternativa na cidade para novos serviços e novos operadores. A legislação não exige comprometer a segurança de pessoas e bens para acomodar novos ou antigos operadores. Mas, de acordo com os estudos que dispomos, o equilíbrio de Sete Rios é precário e pode levar a situações perigosas. Como gestores da infraestrutura, nunca correremos esse risco. Prova disso é que a Rede Expressos já canaliza, neste momento, o seu aumento de oferta para a Gare do Oriente devido à falta de capacidade verificada em Sete Rios. Também a Flixbus já utiliza a Gare do Oriente com interface de metro, comboio e autocarros urbanos e suburbanos que cumpre as valências referidas na lei. A não utilização de Sete Rios não impediu a Flixbus de crescer desde o seu início e atividade até 30% ou 35% do mercado que se supõe que terá neste momento. Pablo Pastega, diretor-geral da Flixbus, anuncia crescimento de 152%, disse em 2022. Em dezembro de 2024, a Flixbus afirma que há viagens que crescem até 60%, sendo que no total o aumento da rede doméstica é de 24% e de 15% na operação internacional. As ligações entre Lisboa e Porto aumentaram 22% e 25% entre Lisboa e Coimbra. Em junho de 2025, passa a haver novas ligações entre Lisboa, Castelo Branco, Torres Novas, Abrantes e Santarém. Estas notícias, com origem na Flixbus, mostram que a empresa alemã não tem sido impedida de expandir a sua atividade em Portugal e reforçar a sua operação em Lisboa e não só. Uma empresa que afirma em notícias ter levantado 530 milhões de euros para investir e não investiu um único euro em infraestruturas em Portugal, nem sequer em serviços de apoio aos seus passageiros, ou sequer um serviço de reclamações, não pode exigir a utilização de terminais saturados, tendo alternativas viáveis. Se a Flixbus tem no seu objeto social a exploração e a operacionalização de terminais rodoviários de passageiros, por que razão, desde 2017, nunca investiu na construção ou exploração do terminal rodoviário e teima em entrar em Sete Rios? Segundo o diretor-geral e atual gerente da Flixbus, Pablo Pastega, a empresa pretendia ser líder de mercado em 2-3 anos, conforme prometido em entrevista ao Jornal de Negócios. Afirmou ainda: gastaremos o que for necessário para sermos líderes de mercado. Afirmações que espelham a sua política predatória já patente noutros países. É geralmente afirmado que a Flixbus contribuiu para a coesão nacional. Esta é mais uma afirmação completamente falsa. Basta olhar para este quadro que apresentamos com os distintos serviços pela Flixbus em comparação com a Rede Expressos. Podem ver no quadro, efetivamente, e na descrição ao lado, aquilo é a totalidade das localidades servidas pela Rede Expressos e a azul e a preto as que são servidas pela Flixbus. Falando em coesão nacional, foi a Flixbus que no início da pandemia suspendeu as operações no país, reduzindo funcionários,
deixando clientes e fornecedores desamparados, denotando encarar o serviço expresso não tanto como um serviço público, mas como uma mera atividade para apresentar lucros aos fundos acionistas. Restou a Redes Expressos nessa altura que, a pedido das autoridades, assegurou às suas próprias custas as principais ligações do país para não deixar ninguém sem transporte naqueles tempos difíceis. Importa destacar que o Estado, apesar de ter assumido esse compromisso, nunca ajudou a empresa a reduzir os prejuízos de milhões de euros que a Rede Expressos exportou, ao manter a rede básica de serviços de transporte de longo curso, de norte a sul, materializando o serviço público à população que dela necessitava. Como é que a Coesão Nacional se alinha com o pedido da Flixbus para 7 Rios? 85% dos 96 pedidos de 7 Rios destinam-se ao eixo Porto Lisboa-Algarve, onde já há, para além da oferta da CP, cerca de 540 horários por dia, dos quais metade já são realizados pela Flixbus, operando com base na Gare do Oriente. Gastaremos o que for necessário para liderar o mercado em 2, 3 anos, disse Paulo Pastega em junho de 2021 ao Jornal de Negócios. Como podem ver, à esquerda está a rede da Flixbus e à direita os pedidos que efetuaram para utilizar 7 Rios. A entrada da Flixbus em 7 Rios poderá ter as seguintes consequências. A ultrapassagem dos limites de segurança recomendados por um terminal rodoviário, tanto na utilização interna quanto nas vias de circulação exteriores ao terminal. Alguém terá de assumir a responsabilidade por esta decisão e não será certamente a Redes Expressos. A degradação da qualidade de serviço que atualmente é servida pela Redes Expressos, com consequências para o mercado, satisfazendo-se o objetivo primordial da Flixbus: monopolizar o mercado, diminuir a capacidade dos seus concorrentes, para depois atuar livremente na oferta e nos preços, como aconteceu na Alemanha e em França e noutros mercados em que atua. Devo dizer que a Flixbus na Alemanha tem 97% de cota de mercado, tendo, desde que é praticamente exclusiva, os preços subido, em alguns casos, 10 vezes e sendo retirada uma elevada parcela de serviços que tinham anteriormente. Sr. Engenheiro, permita-me só uma nota, só para lhe dizer o seguinte: já atingiu o seu tempo, mas eu vou-lhe dar alguma tolerância, mas propunha-lhe uma metodologia, se estiver de acordo, que é, como temos 4 grupos aqui inscritos, dar-lhe a máxima tolerância no final, para poder... Eu só preciso de um minuto. Sim, mas dei-lhe depois só uma questão que é, na última ronda, dar-lhe toda a tolerância que nos for possível em termos de organização dos trabalhos. Para finalizar, por favor, muito obrigado. Estaríamos assim na situação de colocar em causa a coesão nacional que é assegurada pela Rede Expressos. A pressão dos reguladores e a prática continuada de preços predatórios levará, certamente, ao corte de serviços menos rentáveis, podendo conduzir a prazo ao encerramento da Rede Expressos. A Rede Expressos é uma empresa muito pequena ao lado da multinacional Flixbus, mas acredita na superioridade dos seus valores de comprometimento com o serviço público e com a população, com a qualidade e com a segurança do serviço. O dinheiro é importante, mas não é tudo. A história já nos ensinou que o David derrubou Golias. Acreditamos nos senhores deputados e na vossa clarividência, na defesa da verdade, da legalidade, do interesse público e do interesse nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado também pela organização também dos tempos. Como lhe disse, nós temos uma audição que se segue a esta, mas todo o tempo que nos sobrar temos muito gosto em voltar a partilhar. Eu dava agora a palavra ao deputado Jorge Galveias, do Partido Chega, para poder fazer a sua intervenção de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e, principalmente, o Sr. Martinho Costa e todos os membros da Rede Expressos presentes. Agradeço a vossa presença nesta audição. A audição que não é um julgamento, mas sim um momento de escrutínio, pois está em causa a transparência no acesso a infraestruturas essenciais, o respeito pelas regras da concorrência e a confiança dos cidadãos no sistema de transportes. Desde a liberalização do mercado em 2019, assistimos a uma realidade paradoxal que enumera o mercado em crescimento e aberto na lei, mas fechado na prática. Operadores que estão impedidos de aceder a terminais estratégicos, terminal de 7 Rios, mas também noutros pontos das regiões centro e sul do país, decisões do regulador que não são cumpridas, a concentração do setor a manter-se intacta. Tudo isto levanta uma questão central, onde estão a transparência, a equidade e a separação clara entre operador, gestor de infraestrutura e interesse público.
Esta situação afeta diretamente os passageiros e o seu poder de escolha e levanta dúvidas sobre a efetiva concretização da liberalização do mercado iniciada em 2019. Acrescem ainda preocupações mais amplas relacionadas com a segurança rodoviária, o cumprimento das regras relativas aos tempos de condução e descanso dos motoristas, o volume de reclamações apresentadas pelos utilizadores e a necessidade de reforçar os mecanismos de fiscalização, incluindo a eventual utilização de instrumentos tecnológicos de controlo. Como já referi, o objetivo desta audiência não é formular juízos prévios, mas compreender como a Rede Expressos assegura transparência, equidade e responsabilidade num setor essencial para a mobilidade dos portugueses. Deixo as seguintes questões. A Rede Expressos continua a recusar a entrada de operadores concorrentes, nomeadamente a Flixbus, alegando saturação da infraestrutura. Estão Vossas Excelências disponíveis para publicar dados de ocupação, horários e utilização efetiva dos terminais? Mesmo tendo sido a recuperação do terminal de Sete Rios efetuada pela Rede Expressos, não consideram que o interesse público é superior a quesílias que poderão ter soluções e ser superáveis? Quais são os critérios objetivos, escritos e públicos, utilizados para autorizar ou recusar o acesso aos terminais rodoviários de serviço expresso? Como garantem o cumprimento efetivo das decisões da AMT quando estas determinam acesso não discriminatório? Reconhecem que a concentração entre operador dominante e gestão de terminais pode gerar conflitos de interesse? Quando discordam de uma decisão do regulador, qual é o procedimento adotado? Cumprimento provisório ou suspensão da decisão? Que medidas foram tomadas na sequência dos processos contra-ordenacionais instaurados? Consideram que as decisões da AMT têm natureza vinculativa? Relativamente à segurança das viaturas, logo dos passageiros, pergunto que mecanismos existem para garantir o cumprimento dos tempos de condução e descanso dos motoristas? E, por último, se existe controle tecnológico sistemático, nomeadamente através de tacógrafos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dava a palavra agora ao deputado Bruno Faria, do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. José Luís Pereira, o Dr. Carlos Oliveira e também o Engenheiro Martinho Santos Costa e em vocês toda a Rede Expressos. Bem, o Grupo Parlamentar do PSD agradece a vossa presença nesta comissão. Reconhecemos o trabalho por vocês desenvolvido, trabalhar em parte na coesão territorial, ligar as pessoas, ligar as regiões e assegurar o serviço público, transporte público de passageiros. Nós temos uma posição muito clara, defendemos um mercado mais aberto, concorrência efetiva, acesso equitativo às infraestruturas essenciais e, acima de tudo, a melhor qualidade possível do serviço prestado ao passageiro. E é precisamente aqui que começam as nossas preocupações. Nos últimos anos, este aumento do transporte expresso, como referiram, cresceu de forma significativa, o aumento da oferta, o aumento do número de passageiros, mas também reconhecemos o aumento nas infraestruturas. E também terminais como Sete Rios e Coimbra, reconhecemos que são interfaces estruturantes desta rede nacional, ou seja, o acesso a estes terminais está condicionado diretamente à capacidade de qualquer operador de poder oferecer mais horários, mais conforto e mais opções aos passageiros. No caso concreto de Sete Rios, a AMT foi claro, o acesso dos terminais rodoviários deve ser transparente, equitativo e não discriminatório, só podendo ser recusado quando existe incapacidade devidamente comprovada. Ora bem, a AMT conclui também que não foi demonstrado esgotamento da capacidade, confirma a existência da capacidade disponível e determina que o acesso deve ser assegurado dentro de horários disponíveis. Depois desta comissão ter ouvido a Flixbus e ter tido acesso à documentação da AMT, o que se evidencia é que estas falhas se materializam em concreto numa restrição de acesso que penaliza diretamente o operador Flixbus enquanto interessado em prestar estes serviços no terminal de Sete Rios. Tenho então estas questões, que é como é que avaliam, neste caso, como é que avalia a Rede Nacional de Expressos o atual regime de acesso aos terminais rodoviários do Serviço Expresso, em particular a interface com Sete Rios e Coimbra, considera que o modelo em vigor assegura na prática igualdade de tratamento entre operadores, independentemente da sua dimensão ou modelo de negócio, tendo a RNE também conhecimento da audição da Flixbus nesta comissão e das conclusões da AMT, confirma que todos os operadores têm na prática acesso aos terminais em condições de igualdade e se as regras aplicáveis, os custos, as exigências operacionais, as taxas cobradas, nomeadamente em Sete Rios, são idênticas para todos os operadores.
No âmbito destas exigências foi também referida a imposição de uma apólice do seguro no valor de 50 milhões de euros, como condição de acesso ao terminal. Qual é que é o fundamento técnico e jurídico desse montante? Confirma que a RNE que essa exigência é aplicada de forma uniforme a todos os operadores, incluindo à própria RNE e operadores historicamente instalados. E, por fim, que critérios objetivos, transparentes e publicamente acessíveis para a atribuição de espaços, horários e serviços nos terminais geridos pela RNE, onde é que estão esses critérios definidos, quem é que acompanha e quem é que fiscaliza esse cumprimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pelo rigor utilizado também no tempo. Tem a palavra o Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Boas-vindas ao Engenheiro Martim Costa e toda a sua equipa. E bom dia aos Srs. Deputados. O Sr. Engenheiro vai precisar de cerca de 1 hora para responder a tantas perguntas, por isso vou tentar ser claro. A Flixbus acusa-vos de monopólio em Sete Rios. Aliás, oferecemos aqui um jogo de monopólio. E também vos acusa de criarem constrangimentos ou aumentarem as linhas o número de autocarros que chegam a Sete Rios para limitar ainda mais o acesso e para se justificarem. Eu gostava de que dessem aqui uma resposta a essa acusação, é importante percebermos. Depois, a Flixbus mostrou-nos aqui uma fotografia de uma certa hora do dia, que nós não percebemos qual, em que o terminal estava vazio e mesmo assim vocês limitam o acesso à Flixbus, essa é a acusação. Eu pergunto-lhe quantos autocarros entram lá por dia e quantos terminais é que têm lá para servirem os autocarros. A Flixbus fala em perdas de 12,5 milhões de euros por não entrar em Sete Rios. Eu fiz umas contas, porque uma pessoa lê as notícias gordas, e eu fiz umas contas a 10 euros por pessoa. Estamos a falar de cerca de 3.400 passageiros diários, 68 autocarros. Às horas de ponta deve dar a 4 a 5 autocarros por hora. Eu pergunto-lhe se isso é possível. Se acredita numa operação e se acha que havia procura para uma operação dessa. Se não é uma jogada de marketing da Flixbus em relação aos números. E também permita-me que discorde da sua posição inicial quando o senhor diz que o Governo abriu as portas à Rede Nacional de Expressos porque queria acabar com uma posição monopolista da CP. O que aconteceu é que a CP foi perdendo linhas, foi perdendo capacidade, foi perdendo capilaridade, até foi perdendo material circulante, ou seja, deixou de ter capacidade e deixou de ter capacidade para chegar onde o autocarro chega. Foi o que aconteceu ao país. Nós, neste momento, temos uma linha do norte e pouco mais, a nível da operação de intercidades. Todas as outras operações são deficitárias. E nos últimos anos fomos investindo em autoestradas. É normal que vocês tenham aumentado a capacidade e tendo capacidade até de concorrer mais com a ferrovia, porque, na verdade, hoje em dia, circular num comboio ou circular num autocarro, a nível de tempo, é quase igual. Ou seja, não é, apesar do autocarro não ser tão confortável, que é verdade, porque uma pessoa não pode se levantar, ir ao bar, e muitos da Flixbus e a própria rede de expressos limita o acesso à casa de banho. Eu pergunto-lhe, pelo fim, há aqui uma notícia que diz que são bombas humanas sob rodas. Há condutores da Carrisa, da STCP, que na sua hora de descanso estão a conduzir autocarros. Eu perguntei aqui à Flixbus se eram condutores da empresa deles. Disseram que não. Havendo 2 grandes empresas no mercado, eu pergunto se são vocês que utilizam esses condutores a recibo verde para conduzir os autocarros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora só dizer o seguinte: o Sr. Deputado utilizou da mesma tolerância que os outros todos, mas teve menos condições acústicas para fazer a intervenção. Eu não sei se os serviços puderem, não é resolver porque não o podem, mas puderem notificar alguém, porque as condições acústicas pioraram bastante. Sr. Deputado Angelique da Teresa, vou tentar, eu sei que vai ter a mesma dificuldade, vou-lhe dar também uma tolerância maior, porque com ruído é sempre mais difícil. Faça favor, Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os responsáveis pela Rede Expresso. Nós não vamos estar aqui a comentar estratégias empresariais, não é essa a função dos deputados da nação.
desde que as empresas cumpram as regras, por nós está tudo bem. Temos que felicitar naturalmente a liberalização da rede rodoviária, que aliás até foi e bem implementada pelo Partido Socialista e que trouxe maior coesão territorial, mais operadores, maior capilaridade e preços mais baixos. E, portanto, do nosso ponto de vista, esse assunto está arrumado. O que nos traz aqui é a utilização dos terminais. E eu vou ler aqui o Decreto-Lei 140/2019, que diz, no número 4, que os pedidos de acesso apenas podem ser recusados pelos operadores de interface ou de terminais por motivos de falta de capacidade, devendo ser indicadas, em caso de recusa fundamentada, alternativas viáveis. Aquilo que disseram na vossa intervenção é que o terminal de Sete Rios, enfim, está completamente obsoleto, está na sua capacidade máxima. Eu, por questões familiares, utilizo muito o terminal, vários terminais rodoviários pelo país fora. Conheço bem o terminal de Sete Rios, portanto, não vale a pena estarem aqui a mostrar fotografias. Há fotografias com muita gente em horas de ponta, há fotografias com gente nenhuma em hora que não é ponta. Eu conheço, portanto, não vale a pena estar aqui a diabolizar tanto de um lado como do outro, acho que não faz sentido. A questão aqui que está em causa é uma deliberação por parte da AMT que diz que, terminado o prazo fixado pela AMT, constata-se que a Rede Nacional de Expressos não se encontra a cumprir aquela determinação, continuando a alegar a falta de capacidade daquele terminal. Porque aquilo que a lei diz é que, quando não há capacidade, deve haver uma resposta concreta dessa falta de capacidade e, inclusive, dar alternativas. E desculpem que vos diga, mas quer dizer, se o terminal de Sete Rios é tão mau e se o que interessa é o Parque das Nações, eu também não percebo porque é que a Rede Expresso utiliza Sete Rios, não é? Portanto, a equidade deve ser dada para ambos os lados. Mas a AMT, inclusive, vai mais longe e eu acho que aqui é que é muito grave, é que diz: a AMT tomou conhecimento que pelo menos 2 novos pedidos de autorização de realização de serviço expresso apresentados junto deste Instituto, em que a Rede Nacional de Expressos declara a entrada no terminal de serviço a prestar por ela própria ou por outras empresas do grupo. Ou seja, não é possível haver mais carga por parte da Flixbus por questões de segurança, mas para a Rede Nacional de Expresso, afinal, já é possível utilizar outros horários para o terminal de Sete Rios. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não é a Flixbus que o diz, ou o partido A ou o partido B, é o regulador. Portanto, se esta regra é válida para a Rede Nacional de Expressos, é válida para qualquer outra empresa. E é isso que nós queremos esclarecer. Portanto, não vamos aqui, do nosso ponto de vista, perder tempo com estratégias empresariais, não é essa a nossa função. Aquilo que nós queremos saber é, efetivamente, o regulador foi muito perentório nisto e, inclusive, o próprio proprietário do terminal, que é a Câmara Municipal de Lisboa, vai dar razão à AMT. Obrigado, Sra. Deputada. Já retomámos as nossas condições acústicas. Agradeço sobretudo aos 2 últimos deputados pelo esforço também que fizeram. Sr. Engenheiro, na sua pessoa ou em quem queira delegar, se calhar podíamos fazer aqui um acordo de cavalheiros, que é, teriam 10 minutos para encerrar, mas a nossa agenda permite-nos que sejam 15 e, além da diligência, temos a oportunidade de responder a tudo. Foram muitas questões. Pedia que, dentro do possível, respondessem a tudo. Faça favor. Pouco organizado a realizar a resposta às questões. Peço desculpa, sou pouco organizado a ordenar as questões que foram colocadas e até a responder a todas, mas podemos começar por esta última questão, a questão do pedido de horários. É falso que a Rede Expressos tenha efetuado pedidos para aumentar a sua capacidade em Sete Rios. Os pedidos que são feitos e os pedidos que nós temos hoje são iguais ou inferiores a 1 de janeiro deste ano. Não há aumento de pedidos. Há, sim, a alteração de horários de uns locais para outros, de serviços que eram feitos em desdobramento para o Alentejo que deveriam ter se tornado serviços fixos. Portanto, não há aumento da capacidade em Sete Rios. Aliás, devo dizer que a AMT impôs, e depois disse que recomendou
ao IMT a recusa da aprovação de novos horários para Sete-Rios, o que é manifestamente ilegal. E, para além disso, o IMT, com esta conduta, está a prejudicar as populações que necessitavam desses horários. Chama a atenção, nomeadamente, para o litoral alentejano e para o interior alentejano, onde a quem respeitavam muitos desses pedidos de alteração. Portanto, as autoridades estão a prejudicar a mobilidade da população portuguesa ao não aprovarem alterações de horários que a empresa pediu, a empresa ou as suas associadas pediram. Outra pergunta muito interessante e muito importante prende-se com a segurança rodoviária. Pasmei-me com o que eu vi na sessão da semana passada e devo dizer o seguinte: temos muito orgulho de ter sido a Rede Expressos que, em 2023, fui eu, pessoalmente, que oficiei, eu oficialmente na minha qualidade de administrador da empresa, que oficiei a Câmara, os STCP, Transportes Municipalidades do Porto, e a Carris, sobre o que sabíamos ser a utilização indevida de motoristas ao serviço de outros operadores, fazendo, nomeadamente, os serviços Lisboa-Porto e Lisboa-Algarve. As administrações das empresas deram uma resposta redonda, que pode ser do vosso conhecimento, não assumindo qualquer responsabilidade para o efeito. Fomos nós que denunciámos a situação. O mercado sabe claramente quem são as empresas que utilizam esses motoristas. Agora, não nos cabe a nós substituir as autoridades na denúncia das mesmas, até porque não se consegue, como é óbvio, sem acesso aos documentos de prova, garantir esta informação. Fomos nós que denunciámos a situação da utilização de motoristas tarefeiros pelas empresas de transporte expresso. Em relação às autorizações de entrada em Sete-Rios, o terminal está saturado. Foi demonstrado à sociedade que, efetivamente, há uma preocupação da Câmara Municipal de Lisboa, na altura, na palavra do arquiteto Manuel Salgado, que o terminal, ainda só com a rede expressa a funcionar, necessitava de ser ampliado para poder servir as necessidades todas que surgiam. O terminal teve um aumento de procura substancial a partir de 2018 pela entrada de uma população nova que não tem outros meios de deslocação a não ser os expressos. Portanto, o mercado subiu com a Flix, mas subiu muito pelo aumento da população potencialmente utilizadora da rede expressos. Sete-Rios está esgotado, não comporta nem comportará a entrada dos serviços pedidos pela Flixbus. Temos estudos que atestam e que foram facultados à AMT, que não deu a relevância necessária aos mesmos, que determinam que o terminal tem riscos graves para a segurança. Uma coisa é certa, nós não abdicaremos do direito de não permitir a entrada de mais operadores, de mais serviços, porque estão em causa a responsabilidade nossa na garantia da segurança de pessoas e bens. Em relação aos outros terminais rodoviários no país, desconhecemos em absoluto a existência de 15 terminais em que haja problemas. Há terminais rodoviários que são propriedade privada, repito, que são propriedade privada, tendo na lei a faculdade de os seus donos os retirarem do mercado dos expressos. A própria AMT confirmou esta leitura da lei. Portanto, os terminais privados podem ou não ser utilizados por outros operadores que não os donos e associados desses terminais. Os terminais rodoviários deverão ser construídos por entidades públicas, entidades que garantam o acesso livre a todos os operadores. Agora, não podemos exigir que terminais privados sejam postos ao dispor de quem queira utilizá-los.
há efetivamente alguns terminais que denotam também excessos de procura. E denotam excessos de procura porque assiste regularmente a que os pedidos de acesso aos terminais coincidem, curiosamente, com os serviços já neles existentes executados por outros operadores. São os horários que existem, são os horários importantes e, portanto, é óbvio que quem quer entrar no terminal pede os mesmos horários que têm sucesso. Em relação à decisão da AMT, eu depois pedi ao Dr. José Luís Esquivel que desse uma nota sobre isso. A Rede Expressos tem um regulamento do terminal publicado e até hoje nunca nos chegou qualquer pedido da Rede Expressos em conformidade com o regulamento do terminal. Ainda outra questão dos 50 milhões de euros de responsabilidade civil. Eu devo dizer que a nossa responsabilidade civil como operadores de transportes nos nossos autocarros é de 50 milhões de euros. Devo dizer também que o TIC, o Transporte Intermodal de Campanhã, começou também por exigir esse seguro a todos os outros operadores, à Flixbus e à Rede Expressos. Entendemos que o valor era exagerado no TIC e, como tal, vamos corrigir esse valor para um valor mais baixo em Sete Rios. Em Sete Rios e nos outros terminais que são explorados ao longo do país. Torna a dizer que a responsabilidade civil obrigatória dos transportes rodoviários é de 50 milhões de euros. Daí haver aderência entre um número e o outro. O que é que me faltou mais? As bombas humanas já falei. Em relação às reclamações. Apareceu ontem nos jornais um estudo da AMT que nós não conhecemos, relacionado com a existência de reclamações. Não temos essa informação, nomeadamente em relação às redes expressos e nomeadamente a 2025. Atualmente, a nossa taxa de reclamações em relação ao total de passageiros é de 0,025%, o que é um valor completamente insignificante. No portal da queixa, que é também referido ontem na notícia, a Rede Express apresenta uma taxa de satisfação e apoio ao cliente de 86%, significativamente superior à da Flixbus, que é de 20%. Mas com o mal dos outros podemos não bem. Portanto, este número reflete uma importância cada vez maior da Rede Expressos na resposta eficaz aos clientes, orientada para a resolução dos problemas. O maior volume de reclamações acontece na linha Lisboa-Porto, que é efetivamente a linha onde a procura é mais intensa e onde as condições dos terminais não são, nomeadamente no TIC, não são as mais favoráveis. Esperamos, sinceramente, que com as alterações que o TIC está a pôr em marcha, que se consiga melhorar claramente o serviço. Sr. Engenheiro, talvez para dar a palavra para aquelas questões que perguntou ao Dr. José Luís Esquivel. Só dar uma questão. Eu, quando falei da CP, nos idos de 1980, não dizia que foi, efetivamente, depois de 25 de abril, houve um aumento substancial da procura de todos os tipos de transporte em direção a Lisboa, uma mobilidade imensa, e a CP não tinha capacidade. A CP não tinha capacidade e depois o transporte porta a porta, nomeadamente para quem vem de Feixes de Frada à Cinta, de Bragança, de Oleiros, de Moimenta da Beira, portanto não há CP. Pronto. E as transferências relacionadas com os terminais interurbanos e terminais ferroviários é complicada. Sr. Doutor, pode-me dar uma ajuda, se faz favor? Obrigado, Sr. Engenheiro. Srs. Deputados, eu chamaria só a atenção para 4 aspectos que são relevantes na análise desta matéria.
porque as questões são colocadas de forma muito abrangente, mas nós temos que atender a factos, porque sem percebermos os factos não resolvemos o tema. Primeiro facto, falou-se aqui nas regras de acesso equitativo, igualitário. Quais são essas regras? As regras são 3. Estão no decreto-lei que a senhora deputada mencionou, no 140, estão no regulamento 3 de 2025 da AMT e estão no regulamento de Sete Rios, que existe, está aprovado, está em vigor. Portanto, as regras... Onde é que estão as regras? Estão aqui. As regras existem, estão aprovadas, a RNET tem regras e as regras são essas. Segundo aspecto, pedido de acesso da Flixbus a Sete Rios. Não cumpre as regras, não cumpre o regulamento. O pedido de 96 horários apresentado até hoje não cumpre essas regras. Portanto, nós estamos aqui a debater um tema sobre uma empresa que não cumpre as regras sequer no pedido. E não cumpre as regras de acordo com o regulamento, designadamente não só em termos das condições de seguro, como a outra documentação que está prevista nesse regulamento, que tem que ser também observada. Portanto, até hoje, o pedido de 96 horários não está de acordo com as regras tal como elas existem. Terceiro ponto, o tema dos acessos. O que é que a AMT diz no parecer? A AMT no parecer diz que o acesso cabe ao gestor da infraestrutura. Quem é o gestor da infraestrutura? É a RNE. Quem vê as condições de acesso é a RNE. O tema da disponibilidade é um tema que a lei trata através de um conceito indeterminado. A lei não define, em concreto, como é que se refere a essa disponibilidade. Ela tem que ser vista caso a caso. E a disponibilidade de caso a caso em Sete Rios não pode ignorar o tema da segurança. E, portanto, não se pode tratar o assunto de Sete Rios sem pensar na segurança de Sete Rios. Porque isso é só querer olhar para metade do tema. E nós aqui na RNE olhamos para o tema todo, não olhamos para metade do tema. Há pouco, a intervenção do Sr. Deputado, enfim, os pontos que referiu são de facto os pontos que preocupam o RNE. Mas há mais para lá desses pontos, porque senão nós não conseguimos resolver isto também. Nós sabemos, Sr. Deputado, que há uma liberalização e nós estamos no mercado liberalizado, aliás, e concorremos com a RNE, se calhar em Portugal, de uma forma até mais expedita do que outros países que conseguiram concorrer. Nós não é o tema de liberalização que aqui está, é um tema de segurança desta infraestrutura. Como o Engenheiro Martins explicou, é uma infraestrutura provisória, pensada para uma utilização monomodal, que foi gerida e tem a capacidade que tem, no contexto que tem, não tem outra. E, finalmente, se olharmos à lei, o que é que a lei diz? Não há nenhuma disposição na lei que diga que há um direito de acesso específico àquela ou à outra infraestrutura. Não é isso que a lei diz. A lei o que diz é que há um direito de acesso, e a própria AMT diz isto, que tem que ser avaliado em concreto. E o tema de Sete Rios é que não há um problema de segurança na infraestrutura de Sete Rios. O que é que a lei também diz? Diz que tem que haver uma alternativa viável. Vou terminar. E qual é a alternativa viável que existe na cidade de Lisboa? Existe a Gar do Oriente. E até existem mais. Existe a Gar do Campo Grande. Porquê é que não vão para a Gar do Campo Grande? Existe a Gar da Pontinha, Colégio Militar. Quer dizer, há tanta alternativa. E porquê a Sete Rios que tem, de facto, um problema concreto, real, palpável, que está demonstrado por um estudo de processo técnico? Quer dizer, tem que se perceber isto, porque senão estamos aqui a falar de uma coisa, parece que está em causa aqui o mercado, quando não está em causa o mercado absolutamente nenhum. Está em causa a utilização de uma infraestrutura que tem as características que tem. A partir daqui, podemos... Desculpe. Eu não sou financeiro, quer dizer, cada um faz as perdas que quer, quer dizer, até... Sr. Deputado, estamos de Natal, não. Mas tenho que estudar para isto com realismo, porque senão não tratamos do tema bem. Eu peço só desculpa de uma coisa que é, já era 10 minutos, já vamos para 15. Eu ia-vos pedir que de forma telegráfica, porque não quero que deixem de dar as vossas notas finais, mas muito rapidamente. Faça favor, Dr. Carlos. O atual diretor de mobilidade da cidade de Lisboa, arquiteto Pedro Diniz, fez parte da equipa de Manuel Salgado, que elaborou o projeto de alargamento das atuais instalações de Sete Rios, em concordância com o metro na altura. Ainda foram feitas visitas, nomeadamente com a engenheira Helena Campos, e estavam claramente aprovadas, quer pela Câmara, quer pelo metro da altura, criar mais condições para Sete Rios. E é disso que a Rede Expresso está a falar. É necessário dar corpo à qualidade, ao alargamento, numa versão reversível. Contudo, as reuniões que nós temos tido com a Câmara, e têm sido várias, têm-nos afirmado que melhorias, investimentos em Sete Rios não são para fazer, porque num prazo de 2 a 3 anos estará em concurso, ou estará já definido o projeto que já hoje está num gabinete de arquitetura, julgo do Porto, salvo
uma razão maior, para a realização e a construção de um novo terminal que se criem as condições equitativas para todos os operadores. E é nesta matéria que nós dizemos, não somos contra a livre utilização e o comércio que foi criado neste setor, não é isso que está em causa, estão em causa as condições que foram tratadas com o município de Lisboa e que o município de Lisboa, por razões que agora desconheço, não deu andamento a esse projeto. Porque era muito provisório, digamos, era muito curto o tempo para a realização dessas obras, porque estaríamos em iminência de ter um novo terminal rodoviário com dignidade na cidade de Lisboa. E este é o tema central. Muito obrigado, Dr. Carlos. E só para finalizar, mas mesmo uma nota final, por favor, Engenheiro Martinho da Costa, faça favor para finalizar mesmo. Em relação aos números que são apresentados Em relação aos números que são... Muito obrigado. Em relação aos números que são apresentados, é óbvio que qualquer folha de Excel desmonta completamente os dados, como o Sr. Deputado disse. Efetivamente, não há qualquer aderência à realidade, quer de número de passageiros a transportar, quer das verbas envolvidas na operação. Mas isso é fácil, com meia dúzia de contas, de decidir. Resta-me só agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados a oportunidade que nos deram de tentar trazer mais alguma luz sobre este assunto. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigado. Uma vez mais, destacar aqui como foi possível a celeridade. Nem sempre é, mas nós fazemos também o nosso trabalho e teremos sempre de portas abertas e disponíveis. Em nome de todos os grupos parlamentares, agradecer-vos também. Continuação. Sr. Presidente.